Olá! Nós estamos aqui hoje para deixar você munida de todas as informações necessárias para que você decida se você quer ou não quer escolher e fazer a biópsia embrionária ou PGTA. Esse é um procedimento eletivo, ou seja, ele não está incluso em nenhum tratamento de FIV. Nós avaliamos o seu embrião aqui durante uma estimulação e uma vida embrionária aqui no laboratório do ponto de vista morfológico. Nós vamos olhar no microscópio o seu bebê e vamos dizer o quanto ele é bonito, médio ou desfavorável. O embrião bonito pode ser alterado geneticamente. Vamos pensar que um bebê síndrome de Down que nasce, ele era um lindo embrião quando ele era nessa fase embrionária. Então, o PGTA é um procedimento que só é possível ser feito numa gestação assistida por FIV. Não é possível fazer em gestação espontânea e nem em inseminação. Primeiro ponto. Segundo ponto, como é o procedimento? O embrião está pronto, ele vai ser ou transferido para dentro do útero ou congelado para uma posterior transferência, e ele não vai ser transferido e ele vai ser biopsiado. A gente vai tirar um pedacinho dele. Eu vou colocar o vídeo rodando aqui do embrião sendo posicionado, do catéter, da sonda vindo, tirando um fragmento. Esse fragmento vai ser enviado para um laboratório de genética embriológica e o embrião vai ser congelado, muito bem identificado com esse fragmento. Depois de 10 dias corridos do envio de todos esses embriões para o laboratório, nós vamos ter um resultado, como esse aqui, dizendo o sexo do bebê, e se o bebê era normal, ou seja, euploide, ou se o embrião era aneuploide. Por exemplo, o bebê que tem trissomia do cromossomo 21, o bebê que tem síndrome de Down. Quais são, então, as síndromes que são investigadas e são checadas pelo PGTA? As síndromes cromossômicas, as alterações dos números dos cromossomos. Lembrando que nós meninas somos 46XX e os meninos têm 46 cromossomos, sendo um X e um Y. Então, esse exame vai checar se o bebê tem síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Patau, síndrome de Klinefelter, síndrome de Edwards e outras tantas síndromes que não são essas síndromes que são capazes de nascer, mas são síndromes que são sempre achadas em produto de aborto, ou seja, nenhum ser humano foi capaz de nascer com essa síndrome, porque ela era muito grave, muito severa, e isso não possibilita o nascimento. Dessas que eu falei, o bebê pode nascer. Muitos desses são incompatíveis com a vida, nasce e morre, mas tem uns que nascem e vivem, como síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, por exemplo. Então, são essas as doenças que o PGTA vai te proteger, sendo que você está fazendo FIV. Protege de autismo? Não, autismo não é uma doença cromossômica. É uma desordem múltipla de desenvolvimento cerebral, que inclusive a gente só consegue fazer o diagnóstico depois do bebê crescido, com o bebê lá com 2 anos de idade. Então, não protege contra o autismo. Não existe nenhum exame na medicina reprodutiva que faça isso. Ele protege, essa biópsia protege contra, por exemplo, os corações mal formados, fenda palatina, mielomeningocele, atresia de esôfago. Tem várias síndromes que são do crescimento do órgão. Então, aquele coração se desenvolveu mais para frente na vida do bebê, não é enquanto ele é embrião assim. E isso não é genético. O bebê intelectualmente, os cromossomos são todos normais. Então, o PGTA não protege contra esse tipo de doença. Então, pergunto, o PGTA garante bebê saudável em casa? Não garante. Mas o PGTA ajuda na questão do risco do bebê nascer com síndrome de Down? Sim, ajuda. O PGTA, ele tem algumas indicações formais na literatura. Quais são? Mães que têm idade materna avançada, acima de 38, 40 anos, é a indicação mais precisa. Alterações masculinas, alterações do sêmen que sejam graves, menos de 2 ou 1 milhão em cada ml de sêmen analisado. Lembrando que
que o normal é ter acima de 15 milhões de espermatozoides por ml. Então, nessas alterações graves masculinas, o PGTA pode estar bem indicado. Uma indicação que eu gosto muito é a paciente abortadora de repetição. Nessa paciente, descobrir que o bebê é normal pode melhorar muito a chance de sucesso da gravidez e o risco de novos abortos. Tem aquelas doenças que são doenças monogenéticas, por exemplo, distrofia muscular de Duchenne, anemia falciforme, essas doenças que são pegas no teste do pezinho, rim policístico. Essas doenças são graves e felizmente raras e frequentemente elas dependem de eu ser portadora desse gene e do meu marido também. Aí sim, meu filho tem risco de ter essa doença. Às vezes nós somos portadoras de um monte de doença monogenética, mas essas doenças são diferentes do parceiro e aí não dá o match e o bebê não nasce geneticamente alterado. Então, essa é uma indicação importante quando, por exemplo, um casal já teve um bebê com anemia falciforme. Então, agora ele quer estudar os próximos embriões para transferir um embrião que não tenha doença anemia falciforme. E tem uma quinta indicação que é: eu não tenho nada disso, eu tenho 37 anos, mas eu tenho medo de ter bebês sindrômicos porque a minha irmã teve, e eu gostaria de diminuir esse risco disso acontecer, tá? Você decidindo pelo PGTA, sempre, obrigatoriamente, a sua transferência vai ter que acontecer num momento posterior. A gente formou o embrião agora, esse resultado não demora 10 dias, então a gente vai precisar congelar seu embrião para esperar o resultado sair. Quando o resultado saiu, aí sim a gente vai poder transferir seu embrião para dentro do útero, tá? O que a gente faz com o embrião alterado? A gente descarta sob sua autorização. Então, a gente só vai descartar esse embrião se você autorizar que isso aconteça. Isso é legal. O Conselho Federal de Medicina e a Anvisa permitem o descarte de embriões geneticamente alterados. Considerando tudo isso, seu direito saber que todo procedimento invasivo não é isento de risco. Por exemplo, quando a gente vai no dentista tirar um dente, você pergunta: não tem risco de nada, né? Dentista? Tem sim, existe risco de sangramento. É a mesma coisa para o embrião. Existe risco quando a gente tira um raio-x da gente? Não existe risco. Então eu quero ver meu pulmão, tiro um raio-x. Não tem risco de eu ter complicação por conta desse raio-x. Agora, se eu preciso fazer uma biópsia no meu pulmão, tem risco? Tem risco. É a mesma coisa com o PGTA. Mas os riscos são muito pequenos. Em boas mãos, embriologistas experientes, e a Mariana Ribeiro, a nossa chefe do laboratório, ela tem uma experiência internacional em biópsia de embrião. Há anos, nossas embriologistas, que são todas embriologistas muito capacitadas, são extremamente capacitadas em biopsiar o seu embrião e não causar nenhum dano ao embrião. Mas inerente à técnica, existe risco. Esse risco é alto? Não, esse risco é baixo. Quando a gente biopsia embrião, 100% de chance de engravidar? Não é. Não é somente a euploidia, ou seja, o embrião ser normal ou não, que depende da implantação. Depende do endométrio, depende do nível energético do embrião aqui no laboratório. E depende também quão fácil ou difícil ele está se desenvolvendo aqui no laboratório. Um embrião euploide que está capengando aqui no laboratório, está tendo muita dificuldade para se desenvolver, vai ter mais dificuldade de implantar também. É por isso que embriões de pacientes mais velhas, que têm menos energia, mesmo sendo euploides, eles implantam um pouquinho menos do que na média a paciente jovem com embrião biopsiado. Mas você precisa colocar na sua balança o que você acha mais importante. Se você corre esse risco, se você quer ter esse procedimento feito no seu embrião, ou se você acha que esse risco é inaceitável e para você tá tudo bem se você tiver um bebê síndrome de Down. Essa orientação sempre tem que ser dada antes de qualquer FIV em qualquer idade.
É por isso que eu te envio esse vídeo, para que você tenha bastante tranquilidade de ver e rever essas características, essas informações quantas vezes você precisar. E aí, no retorno, antes da sua punção ser indicada, você vai precisar me dizer se sim ou se não. Se sim, você vai precisar assinar termos de consentimento, inclusive do laboratório para onde a gente manda esse fragmento ser analisado. E essa autorização é sua, tá bom? Essa indicação, não sou eu, médica, que falo obrigatoriamente você tem que fazer o PGTA. Eu explico para você, porque os riscos e os benefícios de fazer o PGTA são só seus. Então, se você, por exemplo, forma um único embrião e faz essa biópsia, e essa biópsia dá que o embrião era normal, você transfere o embrião e não implanta, e esse é um lado ruim do exame. Mas, do outro lado, se você resolve que você não quer fazer o PGTA e lá com 12, 13 semanas de gravidez você descobre um bebê com síndrome de Down pelo ultrassom, você pode falar, poxa, aquela médica que me diz para fazer ou para não fazer a biópsia, eu não devia ter feito, ou eu devia ter feito. Então é por isso que esse vídeo precisa ser assistido à exaustão, para a decisão ser sua, porque todas as consequências, boas ou ruins, serão suas também, tá? Eu espero você para tirar todas as suas dúvidas aqui no meu consultório. Anotem sempre as dúvidas. Esse vídeo eu acho que ajuda bastante nessa decisão, com todos os pontos sinceros do PGTA, os prós e os contra, ok? Boa sorte, boa decisão!